paz do Senhor para os irmãos. Amém. Vamos dar início à nossa escola dominical nesta noite. E para começar, eu convidar o irmão Robson. Faz essa oração, irmão, por favor. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, juntamente com os teus servos, para aprender a tua palavra. Pedimos, Senhor Jesus, ajude os teus servos, abençoa cada um, Senhor, que possamos sair daqui, Senhor Jesus, regozijando na tua presença e agradecido por tudo, Senhor. Te peço, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Neste momento, dando continuidade, a nossa irmã vai estar louvando, a irmã Daiane com a irmã Nancy e o evangelista Maico vão estar louvando ao Senhor com o hino da harpa. Hino de número 96. Louvemos ao Senhor nesta noite. Cumprimentamos a igreja com paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor então com o hino de número 96. Deixa penetrar a luz. Se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder, que a formosa luz de Deus segure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus segure em ti e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor e não mostras frutos ou nenhum fervor, que a formosa luz de Deus segure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus segure em ti e serás feliz assim. Se na luz estamos, que divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus segure em ti e serás feliz assim. Se de Deus Espírito Consolador traz a luz do seu divino resplendor, penetrando ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz,
Glória a Deus. Dando continuidade, então, irmãos, nessa noite, hoje estaremos estudando a aula de número 6, lição de número 6, nesse segundo trimestre de 2021, que estamos estudando a respeito dos dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Lição de número 6, o ministério de apóstolo. O nosso texto áureo diz: e ele mesmo deu uns para apóstolo, outro para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. A nossa verdade prática diz: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Neste momento eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Juntos estaremos fazendo a leitura bíblica em classe. Quem não tem a revista pode estar acompanhando na sua Bíblia, que se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 7 ao 16. Efésios capítulo 4, versículo 7 ao 16. Todos acharam, amém? Efésios capítulo 4, versículo 7 diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão também, antes que tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. Oremos ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por estar aqui reunidos, Senhor, na tua casa nesta noite, Senhor, para juntos, Senhor, aprendermos mais a tua palavra, ó Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa abrir o nosso coração, os nossos entendimentos, para que tua palavra, Senhor, fique guardada, Senhor, para que possamos fazer uso dela no momento oportuno, Pai eterno. Nesta noite, usa o teu servo, Senhor, que irá nos trazer a palavra, que irá nos trazer o ensinamento, Pai, que possamos sair daqui com a porção que o Senhor tem preparado para cada um de nós nessa noite, Pai. Se conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Pai do Senhor, os irmãos podem se assentar, graças a Deus, por essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui, mais uma vez, para aprender da sua palavra. Hoje, estamos aqui estudando a aula que teria sido no domingo que passou, tá? Os irmãos já sabem que toda vez que tem Santa Ceia, a aula que ocorre no domingo da ceia é postergada para a próxima terça-feira, para a terça-feira seguinte, que no caso é hoje, tá bom?
e justificar aqui a ausência dos nossos jovens, né? Temos aí um bom grupo de jovens, temos alguns aqui ainda, né? Mas a grande maioria não veio hoje, porque os professores dos jovens hoje não puderam estar por motivo de trabalho, tá? Então, dessa forma, eles estarão fazendo as 2 lições no domingo, as lições que desse domingo e do próximo farão de uma vez só, para não ficar atrasado, tá bom? Então, hoje nós vamos seguir aqui com um tema da revista dos adultos, né? Que tem por título os dons espirituais e ministeriais, tá certo? Então, hoje nós vamos começar a falar sobre os dons ministeriais. Já falamos até agora dos dons espirituais, tá? Na verdade, eles são 9 dentro da classificação teológica, não que nós estejamos restringindo os dons espirituais apenas a 9, tá, irmãos? É bom a gente ressaltar bem isso, tá? Mas nós sabemos que, teologicamente, nós classificamos como 9 dons espirituais, e desses 9 dons, nós classificamos eles também em 3 classes diferentes, né? Certo? Nós pegamos os 9 dons, tá? Espirituais, e esses 9 dons, eles se dividem em 3 classes, né? Ou seja, 3 dons para cada classe, tá bom? E hoje nós vamos entrar aí na questão dos dons espirituais. Esses aqui a gente não vai dividir em classes, tá? Este dom está classificado assim, este dom está classificado assim, não. Mas nós vamos falar de um desses 5 dons hoje. Nós vamos falar primeiro do dom, do ministério, na verdade, né? Nós vamos falar hoje sobre o ministério de evangelista, tá? Não é que ele é o mais importante ou menos importante, mas dentro do nosso texto base de hoje, que é Efésios capítulo 4 e 11, ele é o primeiro que aparece. Então, o comentarista da revista está seguindo essa sequência, tá bom, irmãos? Então, nós vamos estar falando hoje sobre o ministério de de apóstolo. Eu falei evangelista, me perdoa. Vamos falar hoje sobre o ministério de apóstolo, que é o primeiro que aparece na lista, tá? O que é o ministério do apóstolo? Como que funciona? Ele existiu só na época dos apóstolos? Ele existe ainda hoje? E aí? Qual que é a pergunta, né? Qual que é a resposta que você daria a essa pergunta que eu fiz nesse momento? Ministério de apóstolo, ele ainda existe? Ele é igual ao que era na época dos apóstolos, aqueles que andaram com Jesus? É o mesmo? Sim ou não? É o que nós vamos estar vendo na aula de hoje, tá bom? Está aqui o nosso título, né? Ministério de apóstolo. O de evangelista vai ser falado mais para frente, eu estava me confundindo aqui. Pode seguir, tá? A leitura diária já foi feita, né? Na verdade, a leitura diária os irmãos fazem durante a semana nas suas casas, né? A leitura bíblica em classe já foi feita pelo nosso irmão Diácono Mouracir. E agora a gente dá sempre aquela paradinha para enfatizar melhor o texto áureo, entender o nosso texto áureo. Por quê, irmãos? O texto áureo é o texto de ouro da lição, é o nosso texto base. Então nós precisamos entender o título da lição e o texto áureo. Às vezes a gente foca tanto lá no meio da lição e os irmãos às vezes nem entenderam o que significa o título, tá? E o texto base da lição, que é o que nós vamos estar tomando por chão nessa noite, né? E olha só, o nosso texto áureo já foi lido, mas eu quero agora só analisar esse texto com os irmãos. Ele está registrado em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Só um detalhe, Efésios foi escrito por quem? Pelo Tiago. Quem acha que foi escrito pelo apóstolo Tiago, levanta a mão. Efésios foi escrito pelo apóstolo Pedro. Quem acha que foi, levanta a mão. Quem acha que Efésios foi escrito pelo Apolo? Levanta a mão. Quem acha que foi escrito por Paulo? Levanta a mão. Agora sim. Eu achei que os irmãos não iam levantar a mão agora também, né? Os irmãos são espertos, né? Então, Efésios foi escrito por Paulo. E por que eu estou chamando a atenção dos irmãos para quem escreveu isso aqui? Porque essa lição vai falar bastante de Paulo, tá? Essa lição no tópico 2, ela vai falar bastante do apóstolo Paulo. E a gente vai entender uma diferença, uma pequena diferença entre Paulo e os demais apóstolos. Nós precisamos entender isso, tá? Então, no primeiro tópico, nós vamos discutir
o termo apóstolo de uma forma geral. O que é o apóstolo? Tá? O que significa apóstolo na Bíblia? Qual que era a função do apóstolo na Bíblia? Por que Deus instituiu apóstolos na igreja? Tá? Então nós vamos entender isso no primeiro tópico. No segundo tópico, nós vamos falar um pouco desse apóstolo chamado Paulo, que ele era um apóstolo um pouquinho diferente dos outros. Inclusive, ele mesmo se denomina menor que os demais apóstolos, e nós vamos estar vendo algumas afirmações do próprio apóstolo Paulo aqui na nossa revista, que é o que está registrado na Bíblia. E por último, a gente vai discutir a atualidade desse dom. Mas olha só, o que diz Paulo em Efésios 4:11? E ele mesmo quem, igreja? Barnabé? Quem? Ele mesmo quem? Está falando de quem aqui? Primeira coisa, entendendo o texto áureo. De quem que o texto está falando? De Jesus. E ele mesmo deu uns, está vendo? Não é um só. Deu uns, quer dizer que existem vários. Deu uns para apóstolo, e outros, está no plural também, para profetas, e outros, também no plural, para evangelistas, e outros, também no plural, para pastores e doutores. Então, o que o texto está falando? O texto está citando aqui os 5 ministérios, dons ministeriais, né? Ele está citando aqui os 5 dons ministeriais e está afirmando que estes dons vieram de Cristo. É porque nós estamos lendo apenas um versículo de Efésios 4. Se nós formos ler todo o texto e o contexto, nós vamos entender que está falando claramente de Jesus e também a finalidade dos dons. É que no texto áureo nós estamos frisando apenas um versículo que fala que foi Jesus que deu dons para os homens, né? Que deu dons para os homens e instituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, que também os doutores podem ser os mestres, em algumas traduções, tá bom? Em seguida, ministério de apóstolo, aula de número 6, vamos tentar focar nessa, né? Às vezes, geralmente os irmãos querem saber já qual que é o ministério do pastor, né? E aí a gente vai ter uma aula específica para isso. Então, por isso que eu faço questão de pedir que os irmãos, a gente foque apenas na aula 6 hoje, tá bom? Qual que é o objetivo geral nessa noite? Em primeiro lugar, todos nós que estamos aqui, viemos aqui para adorar a Deus em espírito e em verdade, para glorificar o Senhor, em gratidão pela salvação da nossa alma e por tudo que Ele tem feito, tá? Mas, dentro do estudo que nós estamos fazendo, nós também temos um objetivo. Outra coisa importante é que quando nós vamos estudar, nós temos que entender o porquê que nós estamos estudando. Por que eu estou estudando isso, né? Você vai fazer uma provinha na faculdade, por que eu estou fazendo? Você está fazendo para passar, para pegar o diploma. E não só para pegar o diploma, mas para adquirir de fato conhecimento, que é o que mais importa. Diploma é apenas um papel. Não adianta nada um engenheiro civil se formar, pegar o diploma de engenheiro civil, mas quando chegar lá para calcular a estrutura de um edifício, ele não saber. E aquele edifício vir a cair. Adiantou alguma coisa? Não. Então nós estamos aqui nessa noite, não para pregar um diploma, mas nós estamos aqui para aprender de fato o que este texto tem para nos passar. Mas, Marco, hoje vai falar de evangelista, de apóstolo. Vai falar de apóstolo. O que isso pode edificar a minha vida? Muito. Não só a sua vida, mas a vida da igreja inteira. Os irmãos que estarão assistindo depois, está sendo gravado, tá? Mas esse texto tem muito a nos acrescentar nessa noite, tá bom? Então, o objetivo geral é o quê? Mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. Ou seja, ministério apostólico é o que nós vamos falar, mas o objetivo da aula é mostrar a importância deste ministério no Novo Testamento até os dias atuais. Mas, Maicon, ainda existe nos dias atuais apóstolos? Nós vamos chegar lá daqui a pouco, nós vamos explicar melhor como que funciona essa questão, denominação apóstolos nos dias de hoje, tá bom? Daqui a pouco a gente chega lá. Nos nossos tópicos, na lição, tópico 1, vamos investigar biblicamente o colégio apostólico. O que é colégio apostólico? Eu acredito que muitos aqui não sabem, né? Eu já ouvi essa palavra algumas vezes, mas não é algo que a gente ouve todo dia, né? A gente não se ouve falar o colégio apostólico em pregações, em cultos de ensino. É mais na escola bíblica dominical mesmo, que é um tempo reservado para estudar com detalhes a palavra do Senhor. Então nós vamos ver o que é esse colégio apostólico. O que é esse colégio apostólico? Então grava bem, para depois você nunca mais esquecer o que é o colégio apostólico.
Tópico 2, vamos retratar o ministério apostólico de Paulo. O que é retratar? Como se fosse desenhar. Como que foi esse ministério de Paulo, né? De que forma que ele ocorreu? Qual que era a função de Paulo, né? Quais foram os resultados desse ministério apostólico do apóstolo Paulo? Por isso que eu falei para vocês, fiz uma ressalva aqui, fiz uma observação sobre Paulo, porque vai falar no tópico 2 bastante do apóstolo Paulo. E por último, inclusive a gente fala, né? Quando vai ler a Bíblia, paz do Senhor, meus irmãos, abra a vossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo. Mas Paulo, nós vamos ver que ele não fazia parte do colégio apostólico, tá? E aí a gente vai entender daqui a pouco que é o colégio apostólico. E por último, vamos avaliar a apostolicidade, palavra difícil de falar, né? Apostolicidade atual. Ou seja, como que é, né, a manifestação a manifestação, né, a operação deste dom nos dias de hoje, tá bom? Olha só, a gente colocou aqui como introdução essa imagem, por quê? Porque o apóstolo ele foi enviado para servir. Já uma das primeiras definições que nós trazemos aqui nessa noite o apóstolo ele foi enviado para servir. Então a gente colocou, nada melhor do que colocar aquela foto do Senhor Jesus. É claro que isso é uma ilustração, né, irmãos? Claro que isso é uma ilustração dele lavando o pé dos discípulos. Nada melhor do que isso. Porque a lição também vai ressaltar aqui, grava bem uma coisa, irmãos, que Jesus é o apóstolo por excelência. Nós vamos entender a origem do termo apóstolo na Bíblia, tá? Nós vamos entender que Jesus, ele é o apóstolo por excelência. Na verdade, Jesus é tudo por excelência. Ele é o apóstolo por excelência, ele é o evangelista por excelência, ele é o mestre por excelência, né? Ele é o doutor por excelência, ele é o médico por excelência, aleluia, ele é o Senhor por excelência, ele é tudo, ele está acima de tudo. Então o Senhor Jesus, ele também foi enviado para a terra, para fazer uma missão. Ou seja, apóstolo significa enviado, apóstolo significa mensageiro. Então, no sentido estrito da palavra, nós vamos chegar daqui a pouco lá, quem eram os apóstolos da época de Jesus e os apóstolos nos dias de hoje. Então, existe ainda o dom apostólico, tanto que nós estamos falando em Efésios 4:11 sobre o ministério, o dom, né, apostólico, tá bom? E o que diz a nossa introdução aqui? Os irmãos que tiverem a revista podem estar acompanhando. Diz assim: a partir dessa semana nós vamos estudar o quê? Os dons ministeriais, que foram os dons que Deus distribuiu para a sua igreja, né? E nós vamos objetivando, né? Esses dons, eles foram, o objetivo deles era o quê? Trabalhar o caráter cristão. Nós já tivemos algumas aulas aqui de escola bíblica sobre o caráter, né? Aulas maravilhosas, irmãos, é muito bom falar dessas características, né? Então, os dons espirituais, eles estão aqui para desenvolver. O que é desenvolver, irmãos? Fazer crescer. Uma criança, quando nasce, né? Qual que é o sentido correto? Qual que é a forma correta? Ela crescer. Eu já falei isso na outra aula, vou falar de novo. Quando dá 6 meses, a criança tem que estar, pela medicina, ela tem que estar se assentando, não é assim? Com 9 meses, de 7 a 9 meses, a criança tem que estar engatinhando, ou até algumas, né, com 9 meses já estão andando. A minha mãe disse que eu comecei a andar com 9 meses. Eu não me lembro, né? Mas ela falou que eu comecei a andar com 9 meses. Olha só, é muito pequenininho, né, irmãos? Imagina só o tamanho de gente andando. Mas o que eu chamo a atenção para os irmãos? Isso tem a ver com desenvolvimento, tá? O que acontece? Se a criança não tiver, por exemplo, com 6 meses se assentando, o que o médico fala? Tem que levar lá para ser consultado. Isso tem na carteira de vacinação, viu? Eu gosto muito de ler, eu já li umas páginas da carteira de vacinação já, dos meus filhos. E lá tem, falando assim, ó, que até 6 meses tem que estar sentando, até no máximo 1 ano e 3 meses tem que estar andando, se passar disso já tem que procurar o médico. Eu estou falando meio por cima, tá, irmãos? Por quê? Porque o que se espera daquela criança é o quê? Um desenvolvimento. Desenvolvimento é crescimento, é aptidão, é ganhar aptidão para as coisas. E os dons ministeriais, Deus entregou ele na igreja para que a igreja se desenvolva.
para que a igreja cresça e atinja os objetivos que são esperados. Assim como uma criança que, por exemplo, com 1 ano tem que estar andando. Esse é o objetivo esperado para uma criança, dentro da medicina, dentro da ciência, né? É claro que nem todos são exatamente nesse tempo, mas é uma média. Eles fazem uma média, né? Então a média é essa, 1 ano. Então, o que acontece? Nós como cristãos, meus amados, aceitamos Jesus como Salvador, nós também temos que nos desenvolver. Nós não podemos ficar parados na caminhada. Aceitou Jesus, está tudo certo? Não, porque a palavra do Senhor diz que o reino dos céus é tomado a forças. E a partir de agora, todos aqueles que se esforçam se apossarão dele. E o pastor no domingo, na Santa Ceia, ele pregou sobre a dificuldade de uma pessoa ser salvo. Então, primeiro ponto, igreja amada, os irmãos que estão nos assistindo aqui e os irmãos que vão assistir depois na gravação. Primeira coisa, nós estamos aqui para nos desenvolver. Precisamos desenvolver. Uma criança que está com 1 ano, 2 anos e não anda, tem alguma coisa errada, precisa de uma ajuda, não é assim? Precisa de uma ajuda médica, de um tratamento. A mesma coisa é o crente que, agora eu vou fazer figurado, sentido figurado, não estou falando que tem que ser exatamente nesses tempos, tá? Mas imagina um crente que aceita Jesus e com 1 ano não faz nada para Jesus. Não ora direito, não evangeliza, não quer se batizar. Mas peraí, não tem coisa errada? Eu, quando aceitei Jesus, eu queria me batizar no próximo batismo. Mas aí não deixaram, pediram para mim, né, esperar mais um pouco. Eu era meio arteiro lá fora, né? Pediram para mim, para ver se eu tinha virado crente mesmo, né? Para ver se eu tinha virado crente, mas eu tinha virado, graças a Deus, né? E aí eu tive que esperar. Mas eu já vi casos, a gente trabalha muito com discipulado também na igreja, há muito tempo. Eu já vi casos de pessoas, de você fazer o discipulado com a pessoa e falar assim, olha, dia tal vai ter um batismo na igreja. Ah, eu não estou preparado ainda, eu não quero nesse. Aí, passa 4 meses, 6 meses, vai ter um batismo na igreja. Ah, eu não estou preparado ainda. Mas peraí, irmãos, opa, está esquisito. Não está esquisito? Está um pouco esquisito. Então, por quê? O que está acontecendo? Está faltando desenvolvimento. Alguma coisa está errada. Então, o que a gente faz? A gente ora, a gente dá uma palavra, a gente procura ajudar. E os dons espirituais, ministeriais, eles existem para que a igreja se desenvolva, porque são essas pessoas aqui, cada um no seu âmbito, cada um na sua esfera, vão trabalhar para que trate esses problemas que podem ocorrer no meio da igreja. O apóstolo, basicamente, que é o que nós vamos falar hoje, ele vai tratar mais da questão da mensagem, né? De trazer a pessoa para a igreja, de ganhar a pessoa, né? Mas nós temos aí depois o ministério do pastor, né? Nós temos o ministério dos mestres, que são aqueles que vão ajudar as pessoas que estão com dificuldade no crescimento a crescerem espiritualmente, porque precisa crescer. Assim como uma criança tem que crescer. Se não cresce, procura o médico, tem coisa errada. Crente que não desenvolve, procura o pastor, porque alguma coisa está errada. Procura o pastor que ele vai te ajudar. O pastor é o sacerdote que Deus coloca na igreja. Nós precisamos respeitar os nossos pastores, e isso está escrito em Hebreus 13. Respeitar os vossos pastores, honrar os vossos pastores, tá certo? Porque eles velam pelas nossas almas. Então, eles estão aqui, eles não estão em vão. Tanto que Hebreus, ele faz essa referência também falando do dom ministerial de pastor, né? Que não é o que nós vamos falar hoje. Eu falei que a gente vai focar mais no ministério do apóstolo, tá bom? Então deixa eu parar, que senão eu já começo a entrar nas lições da frente, que é o que eu não quero. Eu quero focar na lição hoje que fala sobre o apóstolo. Ainda na introdução, só aqui para pincelar, veremos o quanto esses ministérios que eu acabei de dizer, de pastor, de mestre, de evangelista, o quanto esses ministérios são necessários para a vida da igreja local. Igreja local, quando nós estamos falando, é da igreja aqui, né? De cada comunidade evangélica. Qual que é a importância desses ministérios no meio da igreja local, né? Para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo, que é o quê? Olha só, lembra que eu falei de desenvolvimento? Lembra que eu falei de crescimento? Olha o que está escrito aqui, ó. Crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 3 e versículo 18. Crescer na graça e no conhecimento. Ah, quão bom seria se a igreja inteira estivesse aqui estudando a palavra com a gente.
Não só porque é escola bíblica hoje, mas nos cultos de ensino de terça-feira também. Quão bom seria que todos estivessem aprendendo a palavra, porque é uma recomendação bíblica. Crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor diz também, do Senhor diz em Oséias, meu povo peca porque falta ali conhecimento. Mas por que falta conhecimento? Porque não tem? Na igreja não dá conhecimento? A igreja não ensina? Não, nós estamos aqui, todo domingo, estudando a palavra do Senhor. O ano passado, em meio à pandemia, 7 meses de igreja fechada, não foi? Não faltou uma aula de escola bíblica, faltou? Todas foram gravadas em live, não faltou uma aula. Foram 27 lives, não faltou. Por quê? Sabe por quê? Toda semana tinha live de escola bíblica, porque a gente preza, os pastores dessa igreja prezam, nós, os obreiros, prezamos pelo ensino, mas o povo tem que gostar. O crente tem que gostar de aprender, porque é uma recomendação bíblica, crescer na graça e no conhecimento. Então, cada um, né, tem que querer, tem que gostar. Agora, em continuidade no item 1 aqui, no tópico 1. Fala sobre o colégio apostólico. O que é colégio apostólico, né? Desculpa, só para... Aqui é uma síntese do que nós vamos falar. No tópico 1 nós vamos falar sobre o colégio apostólico, vamos definir o termo apóstolo, depois vamos definir o que é o colégio apostólico, e no item 3 nós vamos falar sobre a singularidade dos 12. Que 12? Dos 12 apóstolos, os primeiros apóstolos. Então nós vamos falar da singularidade deles. Em seguida, tópico 2, o apóstolo Paulo, já falamos sobre isso, que a gente vai comentar sobre ele, mas nós vamos falar sobre Saulo e a sua conversão. No item 2, um homem preparado para servir, por isso nós colocamos algumas imagens de Jesus lavando o pé dos discípulos, porque é um grande exemplo de serviço, né? E por o item 3, o menor dos apóstolos, ou seja, Paulo, ele se considera o menor dos apóstolos. E no 3, a apostolicidade atual, como que funciona a questão do apóstolo nos dias de hoje? Ainda há apóstolos, é uma pergunta que nós vamos responder, que fizemos no começo da aula. Apóstolo fora dos 12, quem que são os apóstolos fora dos 12, né? Como que isso acontece? E por último, o ministério apostólico atual. Se está falando que os dons ministeriais são atuais, então existe ainda hoje o dom apostólico, porém nós vamos explicar como que ele funciona, tá bom? O que significa enviado? Eu já falei, né? Na verdade eu já falei no começo da aula. Pode até tocar, Moracir. Enviado significa portador, mensageiro, emissário, delegado, tá? Então, para esclarecer melhor, eu fico com aquela palavra ali, mensageiro. Então, um apóstolo, ele significa, né, mensageiro, tá certo? Vamos correr lá, irmãos? Singularidade é um dos temas que a gente vai aplicar no tópico 1. O que é algo singular? Vamos perguntar aqui para a irmã Nancy. O que é, Nancy, algo singular para você? Deixa vocês falar um pouquinho, né, que a minha garganta já está começando a raspar já, né? O que é singular, Nancy? Sem medo de errar, porque nós estamos aqui numa escola bíblica. Estamos aqui para discutir, tá bom? Não precisam ter vergonha, irmãos. O que é singular para você, Nancy? Oi? Aquele que é menor? Ah, tá. A irmã Júlia aí é aluna dos jovens, né, irmã Júlia? O que é singular para a irmã Júlia? Singular. Vocês estão vendo, ó, que só uma observação, eu sempre gosto de fazer essa observação. É um tema que está na lição, mas que quando a gente pergunta, se a gente passa batido, né? Mas quando a gente pergunta sobre determinadas palavras, que eu particularmente, pela misericórdia de Deus, hoje estou dando esse ensino, nessa aula, pela misericórdia de Deus, para mim são palavras-chave, então por isso que eu pergunto. Para mim são palavras-chave da lição. O que é singular? Oi? Um só. Um só. A irmã Júlia falou que singular é um só. É isso? Vamos correr um pouco aqui. É isso, Robson? É, né? O Robson também falou a mesma coisa. Singular é exatamente um. Então, quando a gente fala aqui na lição de hoje, singularidade dos apóstolos, nós estamos falando que os 12 apóstolos eram únicos.
Assim, porque é um grupo, não estamos falando agora de um apóstolo, são 12 apóstolos. Tá? Olha só aqui, ó. São 12 apóstolos, certo? Esses 12 apóstolos, eles formam o colégio apostólico. Então, o colégio apostólico que nós estamos falando na lição, era só os 12 apóstolos lá. Agora, peraí, Marcos, você falou que ele é singular. Singular não é um? Sim. Eles são um grupo. Deu para entender? Um colegiado. Um colegiado, uma classe única. Por isso que eles são singulares. Não tem ninguém igual. Nunca houve, nem vai haver o ministério de apóstolo no mesmo sentido desses 12 aqui. Eu até esqueço às vezes de falar o nome dos 12 na sequência, né? Eu confundo às vezes o nome dos 12. É que a gente lê bastante a Bíblia, às vezes eu confundo. Mas esses 12 apóstolos, né? O colégio deles aqui, não tem. Hoje, quando a gente fala apóstolo, irmãos, nos dias de hoje, não é igual a esses apóstolos. Porque para ser apóstolo aqui dessa característica, tem algumas regras. Ou pelo menos algumas vertentes que identificam você como um apóstolo. Inclusive o próprio apóstolo Paulo não está dentro desses 12. Paulo não está dentro do colégio apostólico. Colégio apostólico, grava bem na aula de hoje, você nunca mais vai esquecer. Se um dia você for fazer uma prova de teologia, de faculdade, de bacharel em teologia, você vai acertar. Colégio apostólico eram só os 12 apóstolos. Aqueles que Jesus escolheu. É claro que depois Judas foi substituído por Matias. Então Judas ele não conta aqui, né? Porque Judas ele largou, né, a posição dele, como diz lá na palavra do Senhor. Mas são 12, o grupo é de 12, grupo fechado. Esses 12 é o colégio apostólico. E por que é singular, Marcos? Se é 12? É 12 é plural. Né? 12 é plural. Não, irmãos. Singular no grupo. É um grupo, não são dois grupos. Não é um grupo do Antigo Testamento, um grupo do Novo, um grupo da igreja atual. Não, é um grupo, somente eles. Então eles são singular. Esse grupo é singular. Tá bom? E olha só, mais um exemplo do que é ser singular, para vocês verem. Dá um toque, Moracir, por favor. Eu coloquei aqui um rosto. No nosso corpo, quantos dedos você tem no corpo? Quantos dedos tem no corpo inteiro? Quanto? 20, né? 20 dedos. Todos são iguais? Não, mas tem uns que são iguais, né? Pelo menos é bem parecido, né? Só que um está mais torto para cá, outro está para cá, porque um da direita e um para a esquerda, né? Não são iguais. Agora, tem algumas partes do corpo que é singular. Dá mais um clique aí. A boca, por exemplo. Tem mais boca? Não tem, só tem uma boca. E se eu falasse a orelha? A orelha é singular? Não, tem outra orelha, tem duas, né? E os olhos? Tem duas. Na verdade, tem vários órgãos do corpo que é só um que poderiam representar essa singularidade. Mas eu escolhi a boca por ser mais simples e até por ter relação com o apóstolo, né? Que é aquele que é enviado para pregar, né? Então, por isso eu escolhi a boca. É um órgão singular, só tem um. Dedos você tem 20, embora eles não sejam iguais também, né? Embora não sejam iguais, mas você tem 20. Então, esse grupo de apóstolos, eles são singulares, assim como a boca. Não tem mais ninguém. Não tem outra boca no corpo. Imagina o seu corpo. É só aquela boca e pronto. Mesma coisa aqui, ó. Dentre todos os apóstolos do colegiado apostólico, somente eles, não tem mais ninguém. Existem outros apóstolos, porém, diferente dessa definição aqui. Ok? Em seguida, ministério de apóstolo no item 1. Irmãos, eu estou falando bastante aqui, a gente está entrando no tópico 1 agora, mas a gente só vai pincelando, tá bom? Porque muitas das coisas que a gente vai ver nos tópicos 2 e 3, eu já trouxe aqui na introdução da lição. E olha só, no item 1 do tópico 1, o termo apóstolo. O dicionário bíblico Wycliffe informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostelein, né? Que significa enviar, remeter. Então o verbo, o apóstolo, irmãos, no grego, que é o Novo Testamento, foi escrito em que língua mesmo?
grego, né? Exceto o livro de Lucas, de Mateus, que foi escrito em aramaico. O pastor até falou esses dias aqui, né? Tem um livro só que foi escrito, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, o termo apóstolo, no Novo Testamento, traduzido do grego, ele vem do verbo apostelein, e significa o quê? Enviar, remeter. O que é remeter? Enviar. Quando você vai mandar uma carta, não tem lá remetente? Né? A carta não tem lá destinatário e remetente? Então, o que é remeter? É enviar para alguém. Então, o apóstolo, ele significa aquele que é enviado para uma missão. Nós poderíamos chamar de apóstolo missionário, por exemplo. Ele vai com a missão de pregar, de fazer a obra do Senhor, de levar o evangelho. Tá certo? O ministério no sentido espiritual. Porque às vezes, o missionário que está indo lá, ele tem um cargo de pastor na igreja. Aí você vai falar assim, mas peraí, ele tem um ministério de pastor ou de apóstolo? Irmãos, cargo de pastor é um cargo local. Por exemplo, nós somos evangelistas pela misericórdia de Deus. Então, a igreja define isso, localmente falando. Mas, por exemplo, um diácono, ele pode ser um apóstolo. Nós temos o caso de Estevão, né? O caso de Estevão era um apóstolo, um missionário, e era um diácono. Então, o ministério espiritual, o dom espiritual ministerial, independe se você tem um cargo na igreja de pastor, se você tem um cargo de evangelista, se você tem um cargo de presbítero, de diácono, ou até mesmo se você tem um cargo ministerial na igreja. Deus pode usar alguém no banco da igreja no dom, né, no dom de apóstolo. É claro que vai acontecer o quê? A partir do momento que essa pessoa é usada naquele dom, automaticamente aquela pessoa acaba sendo consagrada para o santo ministério, né? Porque ela tem uma chamada para isso, ela tem uma vocação, então ela será consagrada sem sombra de dúvidas. Mas o dom ministerial de apóstolo, ele não se resume a um tipo de cargo. Só pastor pode ser apóstolo, só evangelista, só presbítero, não. É um dom ministerial. E o Espírito Santo, como diz nas outras lições, ele distribui a cada um como ele quer. Tá certo? Então nós podemos ter no nosso meio, por exemplo, um diácono que tem um dom ministerial de apóstolo, né? Porque Deus o enviou para uma grande obra e essa obra será manifesta em algum momento. Essa pessoa será muito usada na obra de evangelismo, de ganhar almas, de buscar povos não alcançados. E nós vamos citar até alguns nomes da atualidade aqui no final da revista. Tá certo? Ainda no tópico 1, olha só. Então essa palavra significa aquele que é enviado, mensageiro oficialmente comissionado por Cristo. Tá certo? Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai com a missão de salvar o pecador. O verdadeiro apóstolo, ele precisa se basear no que, igreja? Olha só, na pessoa e na obra de Jesus, que é o apóstolo por excelência. Então, uma pessoa que se denomina apóstolo, ele tem que ter as características de Jesus. Lembra da história da árvore e dos seus frutos? Pois é. Alguém já viu um pé de manga da maçã aqui? Eu nunca vi. Você já viu, Moacir? Nunca vi. Né? Alguém já viu o pé de laranja da pera? Eu nunca vi. Se alguém viu, me conta porque, né? Eu nunca vi. Então, pela árvore você conhece os seus frutos. Hoje mesmo eu estava andando com meus filhos numa praça perto de casa ali, e tem bastante árvore plantada que ainda não estão dando fruto. E ali teve um colega nosso que plantou a maioria daquelas árvores ali, e a maioria é pé de graviola. Eu sei porque ele me falou, senão eu não ia saber. Se você me mostrar uma graviola, eu vou falar assim, é graviola. Mas você falar assim para mim, mostrar as árvores, falar assim para mim, fala qual que é o pé de graviola, eu não vou saber. Tanto que algumas pessoas, inclusive a minha filha perguntou para mim hoje, o que é isso? Eu falei assim, é pé de graviola, porque ele me falou. Eu não conheço pé de graviola, mas é menos incomum de se ver, né? Do que um pé de manga, por exemplo, do que um pé de laranja. Mas se tivesse uma graviola no pezinho, eu ia falar, pé de graviola. Porque pelo fruto você conhece a árvore. Então uma pessoa que é apóstolo, que nós identificamos como apóstolo, ele tem que ter característica de Cristo. Se não tiver, irmãos, não é apóstolo. E para qualquer outra função na igreja, né? Se não tivermos a característica de Cristo, alguma coisa está errada. Em seguida, o colégio apostólico. Eu até coloquei esse desenho aí, ó, dos 12 apóstolos. Olha lá, eu falei para vocês que às vezes eu confundo os nomes, né? Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Simão Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Simão,
Tadeu, Tiago e Judas, certo? Então, esses apóstolos aqui, a gente sabe que Judas depois morreu, né? Se suicidou e tal, foi substituído por Matias, mas enfim, os 12 apóstolos, eles formam o colégio, um grupo. Esses 12 são um grupo só. Como assim, Maico? Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros. Grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus. Olha só as características de uma pessoa que faz parte desse grupo aqui, ó. Foram convidados, né, por Jesus. Aí eu chego aqui hoje na igreja e falo para os irmãos, a partir de hoje eu sou o apóstolo Maicon. Não me chama de irmão Maicon, não me chama de pastor, de evangelista Maicon, me chama de apóstolo Maicon, a partir de hoje. Né? Mas, em que sentido seria o apóstolo? Nos dias atuais? Nos dias atuais existe apóstolo. Mas sabe que eu preciso ficar falando que eu sou apóstolo? Porque é um dom ministerial, é um dom que Deus te dá. A gente precisa ficar falando do dom que Deus nos dá. A igreja reconhece. A igreja reconhece o dom das pessoas. Eu me lembro de um pastor. O pastor Josias uma vez falou para mim. Eu era diácono ainda. Ele falou assim, Michael, não sou eu, não é os pastores que separam o obreiro, pá. É a igreja. Que uma vez eu fui, né, agradecer ele lá por uma determinada situação, e ele falou assim, Michael, não é eu que separo, é a igreja que separa. Como assim a igreja, pastor? Eles vieram falar para o senhor? Não, ninguém veio falar para a gente. Mas a igreja aceita aquela pessoa como um obreiro. Todos que estão aqui como obreiro, né, é porque ele tem uma boa eficiência nos trabalhos na igreja, ele é reconhecido pela igreja. Quando ele é consagrado, ou seja, ele mesmo, as coisas que ele faz na igreja, a igreja mesmo, como se a igreja promovesse ele. Não é o pastor que viu e escolheu, a igreja, porque a atividade daquela pessoa está pautada em Cristo, né, na essência de Cristo, e a igreja reconhece isso, tá certo? Olha só, continuando no item 2, para a gente já acabar aqui, ó. Os primeiros escolhidos, os 12 apóstolos que nós estamos falando, eles não eram homens perfeitos, irmãos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do evangelho a todo mundo. De acordo com Stanley Horton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando no estabelecimento da igreja, quando Cristo estabeleceu a igreja, a partir desse momento eles foram habilitados a exercer o ministério apostólico, a partir desse momento, tá? Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e expansão da igreja no mundo, tá certo? Próximo tópico, o item tópico 3, e aqui falando de singularidade de novo, já dei um bom exemplo para os irmãos, eu acho que não ficou dúvidas, eu coloquei de novo ali, ó, lembra que a Júlia falou, né, a Júlia e o evangelista Robson, um lápis, alguns lápis, um lápis está no singular, né, e alguns lápis está no plural. Então, irmãos, o que é singularidade? De novo, não vou falar muito porque eu comentei com vocês, já até falei no começo da aula. É esse grupo aqui, ó. É esse pessoal aqui. Os 12 apóstolos, ele é um grupo. Então, por isso que fala de singularidade. Não existe outro grupo igual a eles. Não tem plural de apóstolos nesse sentido aqui. Olha só. Pode voltar ainda. O que fala aqui? 3 letrinhas para a gente destacar esse item aqui e já sair dele. Olha só. Aqui é importante ressaltar que os apóstolos dos 12 têm uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos. Olha só, eles têm uma singularidade não só com relação ao ministério de apóstolo nos dias de hoje, mas com relação ao próprio apóstolo Paulo. Eles são singulares em relação ao próprio apóstolo Paulo, em relação aos apóstolos citados no livro de Atos. Então lá atrás eles já eram singulares, não é só hoje. Por quê? Olha só, algumas regrinhas para alguém ser considerado como apóstolo. Primeiro ponto, ó, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Paulo não foi convocado, vou citar o Paulo aqui, tá? Mas Paulo, o apóstolo Paulo, não foi convocado diretamente pelo Senhor lá no começo. Paulo não, e nenhum outro que veio depois, inclusive nos dias de hoje. Segunda regrinha, para a gente definir alguém como um apóstolo, como eram os apóstolos de Jesus, que andavam com Jesus. Andaram com Jesus durante todo o seu ministério.
Paulo andou com Jesus todo o ministério dele? Sim ou não, Moacir? Não. Quanto tempo foi o ministério de Jesus, irmã Elaine? Irmã, lembra? Quanto tempo durou o ministério de Jesus na terra, irmã, lembra? Não lembra? O irmão que está aí atrás, qual é o seu nome, irmão? Oi? Irmão Antônio. Irmão, lembra quanto tempo durou o ministério de Jesus na terra? 3 anos e meio, né? 3 anos e meio aproximadamente. Então, para ser apóstolo, irmão Antônio e os demais irmãos que estão aqui nos ouvindo, para ser apóstolo desse grupo colegiado aqui, tinha que ter andado com Jesus todo o seu ministério. Tanto que quando foram escolher um no lugar de Judas, o que eles fizeram? Escolheram alguns que estavam mais próximos, lembra? E aí Matias era um dos que estavam próximos dos discípulos de Jesus. Foi Matias e José, chamado Justo, né? Eram os dois, né? Fizeram lá uma votação ali. E aí entrou Matias. Beleza? Continuando aqui, então, eu acho que o último aqui para a gente terminar esse tópico. Eles receberam autoridade diretamente do Senhor. Paulo também recebeu autoridade de Deus, do Senhor, de Jesus, quando ele teve um encontro com Jesus. Mas Paulo não teve esses fatores aqui que nós acabamos de citar, andar com Jesus todo o seu ministério, ter sido escolhido primeiramente por Jesus lá atrás, não. Quando eles foram escolhidos para Jesus, Paulo estava fazendo o quê? Paulo estava exercendo o seu trabalho de fariseu, né? Mestre da lei, e por aí vai. Paulo estava lá exercendo a sua função. Paulo ainda não estava nem perseguindo a igreja, porque não estava tendo igreja ainda, né? Quando eles foram escolhidos. Estava no começo do ministério de Jesus. Então Paulo, ele não andou com Jesus, por isso ele não se encaixa aqui, ó, nos 12. E ele mesmo confessa isso, tá, irmãos? Não estamos querendo excluir Paulo aqui, não. Paulo foi o maior escritor. Nós vamos elogiar Paulo daqui a pouco também, tá bom? Não estamos fazendo crítica e nem excluindo o apóstolo Paulo, mas fazendo uma análise corretamente, como a Bíblia ensina. Tópico 2, vamos correr aqui por causa do horário. Apóstolo Paulo. Saulo e sua conversão. Saulo foi um judeu da cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel, que era um mestre da lei, né? E também um importante mestre do judaísmo. Então Paulo também era um mestre do judaísmo, né? Está registrado em Atos, capítulo 22, versículo 3. 3 e o 25. Ele era intelectual, olha só, Paulo era intelectual. Hoje em dia, intelectual, tu fala que é quem usa óculos, né? A pessoa vê alguém com óculos e fala que é intelectual, nem sempre. Mas a pessoa com óculos aí, né, que é quietinho, acabou ganhando essa conotação, né? Aquela pessoa que é meio quietinha, no canto dela usa óculinho, a turma fala já que é intelectual, e nem sempre, né? Mas ganhou essa conotação. Então está falando aqui que Paulo é intelectual. Então nos dias de hoje a gente imagina Paulo quietinho, com óculinho, né? Na verdade nem existia óculos naquela época, né? Nem existia óculos naquela época. Mas a gente imagina, Paulo era intelectual, fariseu e foi perseguidor, porque depois, quando Cristo começou ali, né, as pessoas começou a formar a sua igreja, ele começou a perseguir. Entretanto, no caminho de Damasco, não vou me prender muito a isso que vocês já conhecem, ele teve um encontro com Jesus. Deixa eu só ressaltar uma coisa aqui para os irmãos. Saulo não teve o nome mudado para Paulo. Isso não está escrito em nenhum lugar da Bíblia. Saulo não teve o nome mudado para Paulo. Tem o pastor Ciro Sanches de Borde, que é escritor da CPAD, da nossa igreja. Ele tem um livro que fala erro que os pregadores devem evitar. E ele afirma isso e fala assim, mostra na Bíblia aonde está escrito que Paulo teve o nome mudado. Paulo não teve o nome mudado. Paulo, ele tinha dupla cidadania, ele era judeu e tinha cidadania romana, né? E aí ele tinha, em hebraico ele era chamado Saulo, e lá no romano lá ele era chamado de Paulo. Então, ele virou Paulo, apóstolo dos gentios, mas não é que ele teve o nome mudado. Então, cuidado quando você falar que Paulo teve o nome mudado. Saulo foi transformado em Paulo, né? E na verdade não tem uma referência, uma base bíblica para isso. Tá certo? Ao contrário de Sara, né? Que era Sarai, virou Sara, está registrado. Abrão, que virou Abraão, está registrado, né? Jacó, Israel, está registrado. Para Paulo você não encontra um registro falando que o nome dele mudou. Então, é porque ele tinha 2 nomes, vamos dizer assim, ele tinha dupla cidadania. Certo? Paulo, pode ir o próximo, ele era um homem preparado para servir. Porque, olha só, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Fala uma porcentagem, Moacir. Quanto que dá aí 13 por 27?
Quem que é bom de matemática aí? Faz a porcentagem, irmão. 13 por 27. Divide aí. Quanto? 45? 27 livros, ó. Paulo escreveu 13, né? Dá quantos por cento? Então vamos pôr aqui. Vou seguir você, viu, Robson? Vamos pôr. 27, quase 48 por aí mesmo. Irmãos, quando a gente fala de 13 para 27, não parece que é muita coisa, né? Mas quando você leva para porcentagem, você faz uma porcentagem disso, está envergado aqui, irmão, escrevi de lado aqui, mas é 48% aqui. É muita coisa, quase metade. Quase metade dos livros do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. E olha só, e Paulo, ele fala que ele era o quê? O menor dos apóstolos. Olha a humildade dele. E hoje tem gente querendo ser apóstolo, né, Moracir? Tem gente nos dias de hoje querendo ser apóstolo, Robson. Né? Tem gente querendo ser doutor em divindade. Às vezes sobe no púlpito e fala que é doutor em divindade. Eu não consigo entender esse termo de doutor em divindade, sinceramente. Doutor em divindade, irmão, só divindade pode ser. Nós somos humanos, como que você é doutor em divindade? Mas a gente entende que, no sentido estrito, as pessoas querem dizer assim, que eles são doutores que estudam esses assuntos, né? Mas, na verdade, é um termo meio que, sei lá, eu não acho muito legal de usar esse termo doutor em divindade. Mas por quê, irmãos? Porque o próprio Paulo, ele poderia falar assim, eu sou apóstolo, eu encontrei com Jesus no caminho, eu escrevi 13 livros do Novo Testamento, que dá 48%. Paulo falou isso? Não, eu sou o menor dos apóstolos. Olha que exemplo. Então a gente aprenda também um pouquinho com Paulo aí, né? Eu sou o menor, tá certo? Menor dos apóstolos, item 3, já vou encerrar aqui. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12, já falamos sobre isso. Ele não pertencia a esse grupo, tá? Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor. Outra coisa também, uma das características dos primeiros apóstolos era testemunhar a ressurreição do Senhor, a morte e ressurreição. Paulo não testemunhou isso, tá? Que são requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Mas humildemente o apóstolo Paulo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo. Olha só, Paulo se considerava um abortivo, como que nascido fora de tempo, o menor de todos. Amém? Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto e ensinou-lhe todas as coisas. Então, Paulo também, ele teve um encontro com o Senhor ressurreto, onde Jesus ensinou tudo para ele, que ele é o maior, vamos dizer assim, teólogo do Novo Testamento, né? Hoje, nós falando de teologia, irmãos, nós pegamos as cartas paulinas, né? Como tese para os nossos estudos, tá certo? E o tópico 3, para a gente já encerrar, eu coloquei ali 2 violões, você viu, tem um violãozão grande e um violãozinho pequeno. Então, Paulo podia falar assim, não, eu sou o grande também. Eu sou o violão grande. Paulo era apóstolo, assim como tem 2 violão ali, os 2 são violão, mas um é pequeno, um é grande. Paulo era apóstolo, mas ele era um apóstolo pequeno, perto dos outros. É isso que ele mesmo fala. Ok? Em seguida, apostolicidade atual. Ou seja, o que é o termo apóstolo nos dias atuais, né? Olha só, ainda há apóstolos? É uma pergunta. Eu acho que eu já respondi essa pergunta pelo que eu já vinha falando para os irmãos desde o começo da aula. Ainda há apóstolos? Sim, ainda há apóstolos. Não igual esses. Amém? Eu acho que ficou bem claro para vocês aqui, né? Que esse grupo não existe nunca mais, não se levantou ninguém. Quando eles foram morrendo, tirando apenas Judas, que Judas, na verdade, ele se rebelou, né? E se suicidou. Tirando apenas Judas, os demais que foram morrendo, martirizados, não foi elegendo o outro no lugar, foi? Não foi. Foram acabando. Então é só esses 12, tá? Ainda há apóstolos? Sim, ainda há apóstolos. No sentido estrito do termo, e de acordo com a sua singularidade, os apóstolos como os 12 não mais existem, não existe mais, igual aos 12. A palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 hão de julgar as 12 tribos de Israel, é só os 12. Olha só o que diz a palavra do Senhor também, está em Mateus 19, 28. Os seus nomes também estão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa, é só dos 12, não é de 14 ou de 15, tá? Então, por exemplo, eu sou apóstolo da era atual, será que o meu nome vai estar lá naquela muralha? Não, já está só 12 lá, tá certo?
O item 2 do tópico 3, apóstolo fora dos 12. Quem são os apóstolos fora dos 12? Carta aos Efésios apresenta a vigência. Vigência é o que, irmãos? Aquilo que está valendo, né? Às vezes a gente fala assim, por exemplo, essa lei mesmo aí dos cultos aí, né? De abre igreja, fecha igreja, né? Aí eles falam assim, vai entrar em vigor hoje e tá em vigência. O que é em vigência? Está valendo, né? Então, o termo, o apóstolo, ainda o dom ministerial de apóstolo ainda está em vigência, não como estes, tá? De que maneira, Maicon? O teólogo Stanley Horton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre esses, quem que eram esses aqui, irmãos? Entre esses nós vemos Paulo e Barnabé, e também os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia. Ao longo do Novo Testamento, no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu o significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. Isso está registrado no dicionário Vine, tá certo? Então, nós citamos aí mais 4 nomes, como por exemplo, exemplos de apóstolos fora dos 12, tá certo? E por último, o ministério apostólico atual, nós já vamos encerrar. O que quer dizer isso? Não há sucessão apostólica, eu acabei de dizer, morreu aqueles 12, não teve outro no lugar, tá? Esta é uma doutrina formada pela igreja romana e, infelizmente, copiada por algumas igrejas evangélicas, para justificar a existência do poder papal, tá? O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Irmãos, para finalizar a lição, vocês entenderam? Nós estamos falando dos apóstolos, e que os apóstolos igual a esses aqui não existem mais, porque tem regras, características específicas que só eles tiveram, que nem Paulo, nem o apóstolo Paulo, que também é um apóstolo, nem Paulo teve. E aí nós falamos deles, que foram os primeiros apóstolos, falamos de Paulo, de alguns outros apóstolos no Novo Testamento, e estamos falando agora dos apóstolos dos dias de hoje. Existe? Existe. Mas em que sentido? No sentido daquele que é enviado para fazer uma missão, um trabalho. Então é o ministério de apóstolo. Ele tem uma chamada, ele é vocacionado por Deus para fazer esse trabalho. Olha só um pouquinho mais aqui, nós já vamos encerrar. Atualmente, olha só. Atualmente, os missionários enviados para evangelizar os povos não alcançados pelo Evangelho são dignos, olha só, são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Os missionários, está vendo? São dignos de ser chamados de apóstolos. Mas a nossa igreja, por exemplo, não separa ministério. O Moracir, por exemplo, vamos ouvir o apóstolo Moracir fazer a leitura oficial hoje. Fala isso na nossa igreja? Não, a gente não separa apóstolo. Ele é um ministério que você vai executá-lo, né? Dentro da sua vocação. Tá certo? Então o missionário, por exemplo, ele pode ser um pastor. Que nem nós temos aqui o pai do Tiago, né? Pastor Evaristo. Ele é um apóstolo. Seu pai é um apóstolo, Tiago. Porque ele foi enviado para uma missão. Ele tem o cargo ministerial de pastor, mas ele é um apóstolo na prática, né? Um missionário, um apóstolo. Está aqui na revista. São pessoas dignas de ser chamadas de apóstolo. O que mais? Não como os 12, tá bom? O que mais aqui, Homens como, aqui nós vamos falar um pouquinho da história da igreja, John Wesley, William Carey, que é cognominado pai das missões modernas, né? Hudson Taylor, D.L. Moody, o Gunnar Vrinde, que é o pastor Gunnar Vrinde, fundador da nossa igreja, né? Daniel Berg, o irmão André e tantos outros, em tempos recentes, foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Vocês estão entendendo? Então, nos dias de hoje, existem apóstolos. Nós acabamos de falar aqui, por exemplo, Daniel Berg e Gunnar Vrinde podem ser chamados de apóstolos, porque foram enviados para uma missão. Qual que foi a missão no caso deles aqui? Foi levantar, trabalhar, né, dessa igreja que nós estamos hoje, a Assembleia de Deus. Inclusive agora em 2021, estamos fazendo 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Olha que glória a Deus, né? Que benção. 110 anos. É um trabalho apostólico, sim ou não? Sim. Deu para entender o que é apóstolo nos dias de hoje? Então, por exemplo, vamos separar o Robson para apóstolo. O pastor separar o apóstolo Robson. Isso não vai acontecer na nossa igreja. Mas ele pode ser evangelista Robson e ser considerado um apóstolo na igreja pelo trabalho que Deus colocar na mão dele. Tá certo? Irmão Antônio. Amém, irmãos? Então esse é o dom de apóstolo nos dias de hoje. O dom ministerial de apóstolo nos dias de hoje é nesse sentido. Amém?
para concluir, nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe mais, não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios 4:11, está em plena vigência, que é da forma que eu acabei de dizer para os irmãos aqui. Eu citei o exemplo mais recente, acho que mais conhecido para todo mundo, que a gente poderia chamar de apóstolo, o próprio pastor Evaristo, o pai do Tiago. É um ministério, é um dom de apóstolo. Tá bom? Como um exemplo mais claro para a gente entender aqui. Amém, irmãos? E para finalizar, pastores experimentados, evangelistas, missionários que desbravaram os rincões do nosso país ou em países inimigos do evangelho, são pessoas portadoras desse dom ministerial. Tá vendo? Então, pastores. Pastor Damião, missionário, né? Por que não ser chamado de apóstolo? Está aqui na lição. Pastores, evangelistas, missionários que desbravaram fazendo missões, são reconhecidos como possuidores do dom ministerial de apóstolo. Amém? Encerro aqui, nós começamos a aula 7h15. 7h15, lembra assim? 7h15 nós começamos com louvor, estamos acabando 7h25, 1h10 de tempo total para a nossa escola bíblica, é o que a gente tenta fazer no domingo. Começamos às 9h e acabamos 10 horas, 10h10, né? 10h10, 10h15 no máximo. Então convido os irmãos que estão aqui, que se sentirem, venham conosco, participem conosco aos domingos, tem sido uma bênção, né? Temos mantido as regras sanitárias, né? Distanciamento, álcool no microfone, álcool na mão, né? Então nós temos mantido as regras também na escola bíblica, é claro, né, irmãos? É lógico, né? Então, venha, participe conosco. Classe dos jovens tem sido uma bênção. O Elias está lá no fundo, Elias. Rapaz, quase que eu não estou vendo você aí, viu, Elias? Daqui a pouco acho que eu vou ter que usar óculos. Estou vendo só o Elias, a blusa branca dele lá. Mas o Elias tem participado conosco nas aulas de domingo de manhã também, junto com os jovens, a Júlia, né, Júlia, que está aqui hoje de novo. E é isso, a gente agradece aos irmãos que têm se empenhado para cooperar na obra do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Vamos colocar em pé, pode manter em pé, vamos recolher, né, os dízimos e as ofertas nessa noite. Tá bom? Irmão Antônio, faz essa oração, por favor, para o recolhimento dos dízimos e das ofertas. Aleluia, amém. Os irmãos podem contribuir nesse momento. O Moraci já vai estar passando. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos, nesse momento, encerrar o trabalho. Evangelista Robson, vem nos trazer a bênção apostólica. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Depois o vídeo será, Tiago vai colocar no Facebook, no YouTube. Depois os irmãos compartilhem, né? Para aqueles irmãos que porventura não puderam vir, para que eles assistam depois nessas aulas.
Estamos despedidos na paz do Senhor, né, irmãos? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e os dons